Boa noite a todos. Boa noite. Eu peguei um trechozinho aqui, uma psicografia de Divaldo Franco por Joana de Ângeles, que diz: serenidade sempre. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto, e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que fosse atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgaste com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constitui teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para, mais seguro, enfrentares os grandes testemunhos e provações do processo evolutivo. Sempre, porém, com serenidade. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Muito bem. Faria a prece, Juliette? Posso fazer. Que possamos nos concentrar com serenidade, com paz, amor, para um estudo, né, edificante, com aprendizado, com amor e carinho. Que possamos fechar os olhos e agradecer a Deus por tudo e rezar um Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. E, mais uma vez, eu passo a palavra à Sunaide para que ela possa apresentar, né? Você vai apresentar, Sunaide? Isso, seu Mário. Nós estamos recebendo, né, seu Miguel Soares, que ele é de Ipatinga, Minas Gerais, é psicólogo por formação, é um trabalhador voluntário espírita, né, que busca, né, de forma simples, reflexionar, pensar, né, as mensagens, a palavra, não é? E como podemos dizer assim, é um aprendiz, né, dos ensinamentos de Jesus, né? Seu Miguel, com a palavra, desejamos uma boa exposição, que o Mestre Jesus lhe inspire nas suas reflexões na noite de hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Uma oportunidade ímpar, sobretudo num domingo de Páscoa, né? Um dia muito especial para todos nós, onde o nosso Mestre Jesus vem nos mostrar e clarear as disposições que nós possuímos na vida futura, mas trabalhando sempre no nosso presente. Eu agradeço essa oportunidade e que possamos fazer as reflexões com relação ao tema que nos foi apresentado, do livro que está sendo estudado, que é Pontos e Contos, Chico Xavier, pelo irmão X, e eu hoje abordarei o capítulo 9. O capítulo 9, ele nos traz uma questão intitulada Surpresa na Sessão. Então, surpresa em uma sessão
O próprio título já nos faz refletir um pouco. Eu não sei se os irmãos chegaram a ler esse capítulo. Eu gostaria de saber se o pessoal tem conhecimento desse capítulo. Se chegaram a estudar. Sunaide estudou, ok. Eu li. Mais alguém? Muito bem. Eu vou fazer um breve resumo. Aconteceu numa sessão espírita, uma surpresa, né? Nós temos os elementos desse livro, que é o senhor Aguinaldo Limeira. Aguinaldo Limeira, ele é o dialogador em uma sessão mediúnica. As características do Aguinaldo, a princípio, quando nós olhamos, são exatamente as características que quem está participando de uma sessão mediúnica, quem está trabalhando numa casa espírita precisa ter. Qual? Disciplina, respeito ao horário, né? Organização com o plano material, mas, sobretudo, disciplina também com o plano espiritual. Isso é muito importante. Manuel Viana de Carvalho, ele nos chama a atenção, num determinado livro dele, que é Rumos, Novos Rumos, ele diz assim para nós: o centro espírita é campo de luz aberto a todos aqueles que tateiam nas trevas da ignorância, da presunção e do egoísmo, apontando rumos de libertação. Veja só. Então eu volto ao título, Surpresa em Sessão. Por que é que nós vamos ser surpreendidos em uma sessão mediúnica? Será que a sessão mediúnica ela começa às 19 horas? Será que a sessão mediúnica iniciou no horário previsto pelo plano material, pelo plano administrativo da casa? Sim. E não. Porque nós precisamos aí, para não ter surpresas, nós precisamos estar muito conscientes, muito atentos, e devemos aplicar a máxima que Jesus nos ensina: vigiar. Orar e vigiar. Quando nós não nos preparamos antecipadamente com um processo de alimentação, com um processo educativo, com um processo que é tão necessário para nós lidarmos com a parte mais sensível, que são os nossos irmãos, como diz Viana, né? Nós podemos ser surpreendidos. Então nós precisamos nos preparar. Aguinaldo Limeira, ele era um homem com as características muito contundente, muito firme nas suas dialogações, mas ele se deixava perder muitas das vezes pela vaidade, ele se deixava perder pelo orgulho e pelo egoísmo dele. As sessões transcorriam não em um campo, em uma sala fechada, mas ela era assistida, ou seja, era uma sessão mediúnica que possuía plateia. E Aguinaldo, portanto, o que ele fazia? Quando chegava um irmão para receber o auxílio, ele era
extremamente exigente, muito contundente, queria saber detalhes, expor aquela entidade que ali estava em busca de socorro. Ele queria saber os detalhes. O que aquele irmão foi acometido, aquela situação que ele se encontrava. Então ele esmiuçava sobremaneira aquela entidade. Eu quero dizer que a maneira como ele abordava, de repente ele chegava a causar um certo constrangimento àquele irmão que ali ia buscar o socorro, o auxílio. Isso era extremamente constrangedor. Inclusive, nessa sessão, o mentor da casa vem, através do médium, e faz uma recomendação a ele, para que ele diminuísse aquela maneira de arguir aquela entidade. Mas aquilo entrava num ouvido e saía no outro. Ele não seguia, ele tinha... era um personalismo muito forte. O orientador da sessão, a entidade que era mentora, ela recomendou para ele, para que ele não ficasse fazendo rogativas de uma forma muito insistente. Ele dizia assim: isso vai servir para nós que estamos dentro da casa espírita. O mentor disse assim: meu amigo, Aguinaldo, meu amigo, tem cautela no campo de identificação dos invisíveis. Se o necessitado bate à porta, atendamos sem muitas interrogações. Que adianta minudenciar a situação de pobres irmãos nossos, ignorantes e sofredores? Em muitas ocasiões, qual acontece aos doentes graves da terra, também os desencarnados em desequilíbrio não trazem a memória muito clara, perturbados nas inquietações que eles povoam a mente. Dá-lhes o pão do Cristo e deixa-os passar. Obrigá-los a pormenores informativos quanto a paisagem que lhes é própria é intensificar-lhes a dolorosa humilhação. Seria crueldade pedir aos agonizantes certos esclarecimentos de que devem estar seguros aqueles que os assistem. Além do mais, os que ensinam a doutrina estão sempre criando imagens mentais diferentes naqueles que ouvem e aprendem, e tornar-se indispensável não esquecer que tens numerosos público visível e invisível. A indagação descabida, por vezes, se ajusta à pretensão científica na pesquisa intelectual, mas aqui, meu amigo, estamos num serviço de iluminação do espírito para a melhoria do sentimento. Não te transformes de missionário do bem no advogado de acusação. Pede ao Mestre Divino te esclareça o entendimento. Veja só que essa foi a orientação dada pelo benfeitor da casa diante de todos, por conta da postura equivocada do Aguinaldo Limeira. Por conta
que nem no mundo material, muitas das vezes, nós encarnados, damos conta de lidar com emoções que às vezes nós gostaríamos de esquecer. E quando nós fazemos esse processo de indagação aos nossos irmãos desencarnados, que venham à casa espírita em busca de um socorro, é mais doloroso ainda. Então, ao adentrarmos a uma sala de reunião mediúnica, muitas das vezes pensamos estar apenas em um ambiente simples, silencioso, humano. Mas, na verdade, estamos entrando num campo vibratório, vivo, onde duas dimensões se encontram, o mundo físico e o mundo espiritual. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Uma equipe mediúnica, ela precisa ser muito afinada. Ela precisa estar com uma sintonia muito boa, de total preparo. Tanto do dialogador, quanto do coordenador, né, que faz a direção. Porque muitas das vezes as casas possuem uma pessoa que faz a abertura e está ali como, aspas, presidente daquela sessão, e nós possuímos, às vezes, o dialogador. Essa segunda pessoa, que é o presidente, que está coordenando aquele trabalho, ele precisa ter uma certa ascendência sobre o dialogador, por vezes que o dialogador ele ultrapassa esses limites, como aconteceu com o Aguinaldo. E é nesse encontro que o capítulo nos chama, né, surpresa em sessão, ele nos faz, então, refletir. Porque nem sempre aquilo que nós esperamos é o que realmente acontece. Então, nós precisamos ter muita cautela com o nosso papel. O estudo da noite, ele nos traz essa reflexão. Por que será que nós, às vezes, somos tomados de surpresa? Por que é que, às vezes, nós nos escondemos em cima de questões tão dolorosas dos nossos irmãos, querendo expô-los e, sobretudo, quando está diante de determinado público? O que o público encarnado não consegue ver, o público desencarnado vê. Porque cada um de nós somos condutores, assim como agora aqui. Somos condutores de vários irmãos que nos seguem, que estão conosco nesse momento. Então nós precisamos nos preparar. Primeiro, que os nossos irmãos desencarnados, eles estão numa condição de liberdade. O nosso espírito ainda está preso à nossa matéria. Eles já deram um certo grau. Eles já subiram um pouquinho. E eles precisam, então, do apoio. Por que muitas das vezes as entidades vêm buscar o auxílio no plano material? Será que eles não encontraram do outro lado a devida atenção? Nós precisamos continuar aprendendo muitas das vezes quando nós nos desencarnamos, pois ainda não somos espíritos puros. Então nós vamos voltar para aprender, para trazer as mensagens, para receber. Muitos espíritos que aparecem em uma casa espírita, ele não tem o conhecimento doutrinário. Ele não tem o conhecimento de informações de doutrina espírita. Vejamos, nós temos aproximadamente
eu acredito que no Brasil e espalhado, aproximadamente, vou chutar um número, quem tiver esse número mais preciso pode dizer. Eu não sei se é de 1.200.000 ou de 12 milhões de pessoas. Eu acredito que é de 1.200.000 espíritas. Os demais são as outras religiões. Evangélicos, católicos, protestantes e tudo mais. Então, a maioria dos irmãozinhos que vêm são espíritos, que muitas das vezes não têm o conhecimento. Se alguém tiver alguma observação, pode me interromper, que não tem problema algum não, viu, gente? Tudo bem até aí? Boa noite, São Miguel. Rapidamente, a sua fala me fez entender que muitos, quando vêm, nem sabem que está desencarnado. Aliás, nem aceitam desencarne, né? Quando vem as reuniões, né? E vem as reuniões. Porque o Cristo é um só, né? Exato. Ele não teve oportunidade de receber a luz da doutrina espírita. As escolas são muitas. Cada um vai matricular na escola. Essa é a perfeição de Deus. Cada um vai ser direcionado na escola que lhe é mais conveniente para o seu crescimento espiritual. Nós vamos ter os radicais, nós vamos ter dentro da doutrina, dentro das outras escolas, pessoas que já gostam de ler os livros espíritas, os romances espíritas. Tem pessoas que já vão conversar com você dentro de um nível de querer saber. Eu tenho uma pessoa na minha casa que ela gosta de saber sobre a doutrina espírita. Como que isso funciona? Como é que é isso, Miguel? Né? Então, nós precisamos saber ter esse entendimento de amor. É isso que importa. Então, o Surpresa em Sessão, ele nos traz uma praticidade que, na verdade, eu vou chamá-la de necessidade de refino, de reajuste, porque nós temos muito disso nas casas espíritas. Porque aquela pessoa que vai para o diálogo, ele não tem de entrar num confronto, ele não tem que debater com o nosso irmão. O nosso irmão, muitas das vezes, ele está querendo esquecer um pouco as coisas, né? O nosso papel ali é de acolher aquela entidade. É como a nossa irmã acabou de dizer. Muitos nem sabem. Então, nós precisamos aprofundar nessa questão do estudo de uma sessão mediúnica. Certo? Nós precisamos, na verdade, ter a oportunidade do aprendizado com esse irmão que está vindo conhecer a verdadeira clareza da doutrina espírita, o Consolador do nosso Mestre Jesus, que fez o pedido a Deus para que fosse permitido tudo isso de uma forma mais pedagógica. Então, quando nós entramos numa sessão mediúnica predispostos a ensinar, eu quero registrar, nós perdemos a oportunidade de nos lapidarmos, de sermos nós aquele irmão que vai estabelecer uma conectividade com esse espírito. É uma experiência maravilhosa. E nós, muitas das vezes, achamos que na condição de encarnados e limitados, temos a condição de dar lição de moral para aquele irmão que está ali. Nós só esquecemos que a interferência dos nossos irmãos espirituais,
é muito grande. Então, quando nós nos preparamos, nós precisamos trazer para o estudo, para a sessão mediúnica, a nossa humildade, a nossa caridade, a nossa benevolência, a nossa prudência, o nosso sacrifício, né? A nossa resignação, a nossa benevolência, o nosso perdão, a nossa indulgência. Porque se nós não tivermos isso no nosso plano material, nós não iremos lidar muito bem com os nossos irmãos, especificamente numa sessão mediúnica. Nós precisamos lembrar que somos espíritos 24 horas por dia, que estamos sendo assessorados para a nossa melhora. Aí nós vamos para uma sessão mediúnica com o coração rancoroso, cheio de imposições e tal. Não vai funcionar. Entendeu? Então, nós precisamos permitir a revelação da espiritualidade para nós, que é da fragilidade moral de alguns participantes, a desconexão entre aparência e essência, a importância da postura íntima, mais do que da técnica. Eu posso dominar todas as questões do Pentateuco, mas se eu ainda não introjetei isso, eu ainda não sou um cristão. Eu posso ser um excelente espírita kardecista, porque eu conheço, mas a minha pergunta, será que nós estamos introjetando e deixando o Cristo renascer, sobretudo hoje, Páscoa, em nosso coração? Nós estamos permitindo que ele passe em nosso coração? Essa é a pergunta. Nós estamos numa sessão, nesse exato momento, uma sessão mediúnica, sendo transmitida online. A surpresa da sessão, gente, não está no fenômeno. Ela está na verdade espiritual exposta. É isso que nós, às vezes, nos descuidamos. Alguém quer fazer alguma observação? Então, nós precisamos, então, ainda voltando para o capítulo, dizer o seguinte: mediunidade não é espetáculo. Não é espetáculo. Mediunidade não é palco. Não é demonstração. Não é exibição. Como eu disse, reunião mediúnica começa antes da reunião e continua depois dela. Nós somos preparados, devemos nos permitir ser preparados. Questão 459 do Livro dos Espíritos: os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginamos. Então nós devemos nos preparar 24 horas antes e continuarmos porque eu preciso ser congruente aquilo que eu estou doutrinando, o amor que eu estou falando, o acolhimento que eu estou fazendo com aquela entidade que eu não estou vendo. Eu preciso ser convergente com aquele irmãozinho depois que eu termino a sessão. Porque às vezes eu faço uma sessão, estou orientando, nós achamos que depois que os nossos irmãos que foram receber assistência, eles vão embora, eles estão ali. Eles estão ali, às vezes, nos acompanhando, querendo saber como é que nós lidamos com a nossa situação no dia a dia. A segunda reflexão que nós precisamos fazer é o seguinte: a sintonia define a qualidade da sessão. Se eu
né? Nem todos estão na mesma vibração. Nem todos. Nem todos estão preparados intimamente. Por isso que às vezes há desequilíbrio em uma sessão mediúnica. E isso interfere diretamente na comunicação espiritual. Por quê? Nós vamos captar, nós vamos levar de acordo com aquilo que é o nosso terreno íntimo. O que é que eu estou semeando? A qualidade dos espíritos está ligada à qualidade moral dos médiuns e do grupo e da casa. Por isso que o grupo precisa ser muito afinado. É um processo de crescimento em conjunto. Tá certo? Então, o que nós observamos? Que uma sessão não é boa por ter fenômenos. Ela é boa quando há. Agora nós vamos listar aqui algumas coisinhas que é importante. Olha, uma sessão mediúnica não é boa por ter fenômenos, mas ela é boa quando nós temos humildade, disciplina, respeito e elevação moral. O Aguinaldo Limeira, ele tinha disciplina. Mas disciplina só material. Chegar no horário, organizar as coisas e tal. Mas faltava, às vezes, a humildade, faltava o respeito àquele nosso irmão. E a elevação moral, porque ele entrava no embate, ele não queria perder, ele queria forçar. Uma outra reflexão que nós precisamos fazer, outra lição importante, é o seguinte: o invisível revela o que escondemos. O capítulo, a surpresa, na verdade, ele é um convite para que nós façamos uma reflexão. O plano espiritual vê o que o plano físico não vê. O que ele vê? Ele vê no nosso coração, no nosso pensamento, as intenções ocultas, a vaidade disfarçada, inseguranças escondidas. É isso ele vê na gente. O orgulho silencioso. E tudo isso vai influenciar o campo mediúnico. Antes, durante e depois. Por isso é que nós precisamos estudar. Por isso é que nós precisamos estar trocando todos os dias os band-aids dos nossos sofrimentos e feridas passadas. E a doutrina faz isso para a gente. Nós, às vezes, achamos as coisas difíceis, e são difíceis. Mas por que elas são difíceis? Porque nós apartamos Jesus dos nossos trabalhos. Então, numa sessão, as diretrizes, da prática, que aí a gente vai estar chamando a atenção do Aguinaldo, é a preparação individual. Qual que é? Pensamentos elevados, antes da sessão, evitar discussões e perturbações emocionais, fazer uma prece sincera de coração, buscar equilíbrio físico e mental. Ou seja, a sessão, então, estou justificando porque que uma sessão começa no dia anterior, um dia inteiro vivido desta maneira. Por quê? Eu vou encontrar com Jesus. Através de quem? Através da dor, através do sofrimento desses irmãos que vão chegar na sessão mediúnica. Será que eu não preciso me preparar? Será que um médico vai fazer uma cirurgia de coração? Será que ele pode sair à noite, encher e beber, e fumar, e usar droga, e depois ir para uma mesa de operação? Você confiaria? Será que nós podemos
beber para dirigir, numa viagem longa. E eu quero chamar a atenção, porque nós estamos indo para uma viagem para receber uma pessoa. Que recepção que eu vou oferecer? Numa sessão mediúnica, o grupo mediúnico é o grupo da recepção do amor de Deus, do amor do Cristo. Sem preparação, sem o estudo doutrinário constante, a sessão mediúnica, ela se torna perigosa. Ela abre espaço para mistificações. Ela abre espaço para a fragilidade do grupo. A mistificação, falta de preparo, né? Falta do estudo. Nós, portanto, muitas das vezes, acabamos de obsediar aqueles irmãos que estão indo para receber. É nós que estamos obsediando, porque nós não nos preparamos. Sim? Alguma observação? Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, preparação acordou. Eu já sei do compromisso que eu tenho, eu vou me preparar. Eu vou evitar a conversação alta, eu vou evitar a comida picante, eu vou evitar o pensamento picante, eu vou evitar um conjunto de coisas. Para quê? Para durante a sessão, o meu emocional está mais equilibrado. Mas eu quero lembrar que como espíritos, em uma jornada que nós acordamos todos os dias de 24 horas, nós estamos vivendo uma sessão espírita o tempo inteiro. Em contato com o marido, com o filho, os testes precisam chegar. E nós vamos apresentar isso numa sessão espírita. Aí você recebe um irmãozinho que está precisando de orientação e eu sou arrogante. Por quê? Eu não faço isso em casa, eu não faço isso com meu filho, eu não tenho paciência com meu parceiro, eu não tenho paciência dentro da minha casa e vou para uma sessão espírita para poder exigir que aquele espírito que está ali se comporte. Então nós precisamos ter disciplina emocional. E numa sessão nós precisamos às vezes evitar coisas que o Aguinaldo não evitava. O que é? A curiosidade excessiva. Controlar emoções intensas. Porque quando o Aguinaldo percebia que ele conseguia mexer com aquela entidade, ele era ainda mais incisivo, ele era mais contundente. Ele queria saber mais o que levou aquele irmãozinho a chegar àquele ponto. Então nós nos afastamos da tolerância, nós nos afastamos do amor de Cristo. Então nós precisamos controlar as nossas emoções, nós precisamos manter a serenidade, confiar na condução espírita, permitir que o nosso irmão, se ele tiver vontade, ele vai dizer, mas de uma forma serena, de uma forma que ele possa ser acolhido. Então, emoção descontrolada é igual interferência vibratória. A gente precisa afinar, certo? É isso que nós precisamos. E nunca esquecer também do final da sessão. Qual que é a finalidade? Qual que é a finalidade daquela sessão? A sessão mediúnica é a finalidade. Eu falei final, é a finalidade da sessão. Auxílio espiritual.
esclarecimento de espíritos, aprendizado moral. É isso que Kardec traz para nós. Nós não podemos fugir disso. É isso que Viana de Carvalho traz para nós. São trabalhadores da seara que estão sempre a nos trazer os desenvolvimentos mediúnicos da melhor maneira. Doutrina espírita nos esclarece assim. Sessão mediúnica não é para curiosidade, não é para adivinhação e resolução de interesses pessoais. Essa questão do maravilhoso, eu sempre falo aqui com os nossos irmãos, a questão do maravilhoso é somente funcional para os espíritas. Porque o católico não entra nessa. O evangélico não entra. O protestante não entra. Os demais não entram. O maravilhoso é para quem? Só para nós, espíritas. Vocês já pensaram nisso? Que nós é que queremos saber, adivinhar, ter curiosidade, resolver situações pessoais, querer saber quem que eu fui na vida passada. Você não está dando conta da sua vida presente, você está querendo saber o que você foi na vida passada. E se você descobrir o que você foi na vida passada, não precisa você saber se você foi escravo, se você foi guerreiro, se você foi rei, se você foi... Nada disso. Olha como é que está a sua vida hoje. Vamos olhar para o nosso presente. Nós somos resultados desse caminho. Nós somos espíritos. Não tem essa coisa de vida passada. Nós somos consequência daquilo que nós fizemos com as nossas escolhas. Então nós precisamos ter vigilância, como está ensinado no Evangelho. Vigiai e orai. Coisa que muitas das vezes o dialogador, o dirigente, os membros de uma sessão mediúnica esquece disso. Acha que é sair correndo do trabalho, chegar, tomar um copo com água e entrar para a sessão mediúnica. Não é. Não vai dar bom, como diz o meu filho. Não vai dar bom, pai. Não é isso. A vigilância é mental, emocional e moral. Devemos, às vezes, lembrar que nós estamos ali para um aprendizado, uma troca, um nível de empatia. Nós estamos ali para ajudar, mas também sermos ajudados. Nós estamos ali para receber informações do mundo espiritual de uma forma excepcionalíssima. Um irmão que está trazendo uma experiência, não no plano material, no plano espiritual. Nós temos de ter essa humildade. Porque o campo espiritual responde àquilo que somos, não ao que aparentamos. Então eu posso chegar cheio de pompa, li todas as obras, mas eu sou todo branquinho por fora, e todo pretinho por dentro, todo escuro por dentro, todo sombreado. Entenderam? Tudo bem até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então é o seguinte, eu vou contar uma historinha para vocês que chamava Sala de Vidro. Havia uma sala onde todos acreditavam estar protegidos. Falavam bonito, comportavam-se bem, mantinham aparência impecável. Mas aquela sala tinha paredes de vidro invisível. Do lado de fora, alguém observava tudo.
os pensamentos não ditos, as intenções escondidas, as emoções não trabalhadas. Então, alguém disse assim: não é o que você faz aqui dentro que define a luz, mas o que você traz consigo quando entra. Vou repetir. Não é o que você faz aqui dentro que define a luz, mas o que você traz consigo quando entra. Aí eu vou trazer isso para a nossa vida, do nosso dia, quando nós levantamos. Como é que eu me preparo para a sessão mediúnica com meu filho, com a minha esposa, com meu amigo no trabalho? Como é que eu me preparo? Que preparação que eu estou fazendo? Ela não tem de ser externa, ela tem de ser interna. É aqui que eu preciso entrar, no meu santuário, e elevar o meu pensamento ao Pai do céu, que tudo sabe, que tudo escuta. E eu vou agradecer a oportunidade dele me disponibilizar os irmãos em jornadas para eu treinar amor, caridade, perdão, aprendendo a me perdoar. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem me oferecido. Então, isso é uma sessão. Quando o Aguinaldo, depois de um questionamento duro, voltando agora ao capítulo, ao finalzinho do capítulo, ele questiona tanto aquela entidade, e aquela entidade chorou tanto. Ele relata os problemas, dificuldades, as hipocrisias, tudo que ele havia feito durante a vida. E o Aguinaldo ali apertando, e ele em pranto já não conseguia mais responder, ao ponto de comover toda a assistência. Vou ler para você só um pedacinho do trecho final. Limeira, né? Aguinaldo Limeira, né? Ele aperta tanto a entidade. Eu vou mostrar para vocês o discurso dele. Para nós já estamos quase acabando. Você já deve estar aí doido para eu terminar. Muito bem. Ele fala assim: esclareça convenientemente o seu caso, meu irmão. De onde veio? Poderá identificar-se? Aí ele apertando aquela entidade. Aí ele está em pranto, em choro, e ele ainda fala assim: veja, meu amigo, a que estado angustioso foi conduzido pelo hábito de mentir. O crime da hipocrisia determinou suas lágrimas presentes. A morte, que descerra os véus da ilusão, revelou sua verdadeira consciência. Isso não é expressão de consolar, de acolher, isso é de acusação. Conhece o irmão agora os sofrimentos que aguardam os mentirosos, os homens fingidos e todos aqueles que aparentam a verdade e fogem dela, as ocultas, acolhendo-se ao crime. Jesus ficou entre dois ladrões e um nunca tinha ido a uma igreja, mas ele confiou no Mestre Jesus e Jesus disse o que a ele? Ainda hoje estarás comigo. Então, fale, meu amigo, em que zona da vida tentou enganar as leis divinas. Você é advogado de acusação? Como se chama? O que fez na terra? Como iludiu o próximo? Possuía você alguma crença religiosa? Olha, que isso, Aguinaldo? Me ajude. Nesses momentos, a entidade conseguiu interromper os soluços. Aguinaldo, agora,
é a entidade falando para o Aguinaldo. Aguinaldo, não me torture mais com tantas interrogações. Escutando a voz, tonalizada, em novo característico, o doutrinador estremeceu, fez-se lívido e perguntou espantado: quem é você, meu irmão? O infeliz comunicante, num gesto supremo, respondeu em tom lastimoso: eu sou teu pai. Então, veja aí que nós não podemos nos perder nessa jornada. Meus irmãos, só para a gente estar encerrando, a maior surpresa de uma sessão mediúnica não está nos espíritos que se comunicam, está em nós. Naquilo que revelamos sem perceber, naquilo que ainda precisamos trabalhar, naquilo que podemos transformar. A mediunidade é um instrumento, mas o verdadeiro trabalho é sempre o aperfeiçoamento moral. Que fique essa lição para todos nós. Eu espero ter atendido aí, dentro do capítulo, sem fugir e acrescentar as nossas pequenas colaborações da doutrina. E eu fico muito feliz de poder fazer essa reflexão. Que Jesus abençoe toda essa equipe, todo o grupo. Eu estou muito feliz, como se eu estivesse presente com cada um de vocês, e quero dizer, se na casa do Pai há muitas moradas, o meu coração agora ganha todos vocês. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Maravilhoso capítulo, maravilhosa explanação. Nos chama, nos convida, né? Essa necessidade do estudo que, infelizmente, muitos de nós, quando chegamos na casa, estudamos um ano e depois não quer mais estudar, né? Que já sabe demais ou não precisa, porque está contando os anos que já é espírita, então acha que não há mais essa necessidade, né? E o estudo faz com que a gente erre menos e nos melhoremos mais. A gente só para de estudar porque nós não queremos assumir mais responsabilidade. Não veio o óbvio, né? E esse capítulo, Aguinaldo era quase um inquisidor, né? A forma muito contundente. Eu vou orar muito, Aguinaldo, hoje ainda. Muito contundente. E a gente sabe que a reunião mediúnica, né? Eu até tinha colocado aqui que, além de acolher, consolar, orientar dentro do possível apresentado, né? Porque às vezes o irmão que ali está, ele chega tão doente, tão dolorido, que não há condições de fazer mais algo, né? Do que acolher, né? Escutar. Eu sempre encaro a reunião mediúnica, eu costumo dizer que ali é um consultório, né? De psicólogo, né, de escutar e acolher, e o que se passa fica lá. Então, outro irmão aí que gostaria de colaborar, pode abrir o microfone. Boa noite, pessoal. Legal, excelente trabalho, meu amigo. Pediu de muito de renovar esse estudo, né? E na forma como a gente trata o nosso amigo que está ali na mediúnica. Mas a pergunta é a seguinte: na realidade, o que a gente aprende na doutrina, na mediúnica, é que quem está se tratando ali
né, também os irmãos que chegam, mas nós também que somos ali colaboradores, porque muitos conteúdos psíquicos desses irmãos que chegam, nós encontramos em nós também. Então, eu percebo que o tratamento não é só para quem chega do plano espiritual, mas nós aqui que estamos no encarnado também. O que é que você tem a dizer sobre isso? Abriu o microfone, Miguel. Oi. Agora. Sim. É por isso que esse hospital de almas, esse espaço para nos curarmos, um centro espírita é um fortalecimento da nossa alma. Cada vez que nós estamos dentro de uma casa espírita, que nós estamos abrindo um livro para estudo, nós estamos fazendo um fortalecimento nosso de conhecimento, de informação, que vai exigir de todos nós a prática. Às vezes, nos é oportunizado ser um dialogador, ser um médium que está ali, mas nós não podemos afastar do Cristo. Nós não podemos afastar da doutrina. Nós não podemos riscar Kardec. Então, nós temos de trabalhar, nós temos de orar, nos preparar, vigiar, porque é uma experiência que nós estamos tendo com os nossos irmãos, com os nossos espíritos. Então, se nós deixarmos de espírito para espírito, eu acho que nós vamos avançar muito. A questão é que nós somos arrogantes ao ponto de achar que nós sabemos mais do que aquele irmãozinho que está numa outra esfera recebendo informações, e aí nós queremos tolher essas informações. Não faz sentido. Então, nós precisamos ir para uma escola mediúnica com essa abertura de troca, de filtragem. É isso que eu acredito, viu, o Alberto? Isso é muito importante. Mais algum irmão? Se nós meditássemos, né, na reunião mediúnica, nós não estamos só instruindo, esclarecendo aqueles irmãos, porque eles trazem experiências, vivências, que faz a gente refletir sobre nós mesmos, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, o que nós estamos pensando, porque depois seremos nós estarmos do outro lado. E quem sabe estaremos nós ali naquela sessão, dando a nossa comunicação, contando as nossas experiências, né? Então, a gente, né, está ali aprendendo com eles, com os sofrimentos deles, né? É essa troca, o plano espiritual com o plano material. Né? Há momentos em que nós vamos, com o conhecimento, com a informação que nós possuímos, nós iremos ser o pedagogo. Mas tem momentos em que nós seremos o aluno. É disso que está se tratando aqui. Eu não posso me colocar numa posição de que eu estou sempre só ensinando. Não, eu preciso aprender a me colocar na situação de reparação. Eu estou sempre querendo ensinar, mas quando é que eu vou ficar numa posição de humildade e dizer, pô, esse irmão falou nessa sessão e serviu, foi para mim. Ele não falou para ele falou foi para mim. É disso que se trata. Porque eles vêm muito assim, sofridos, como já foi dito aí, muitos não sabem quem eles desencarnaram, né? Mas estão ali contando, né? Pedindo ajuda e ao mesmo tempo nos ajudando. Né? Porque vai trabalhar, como você diz, em nós essa humildade, essa misericórdia, essa compaixão para com esses irmãos, né? A gente não pode estar ali no sentido de, como foi dito, de acusar, de apontar, né? De dizer, você devia ter feito isso, aquilo, outro, senão não estaria nessa condição. Não. Né? Quem somos nós para fazermos isso? Quem somos nós para fazermos isso, né?
Nós não gostaríamos que ninguém viesse para nós e apontasse os nossos erros, os nossos sofrimentos, né? Que somos nós para fazer isso com eles? Pois é, Maria, mas por que é que nós, às vezes, não aceitamos? É importante a gente pensar. Porque se alguém nos faz alguma pontuação, muitas das vezes nós não aceitamos, porque qual é a característica que está sendo mexida em nós? Ele está apontando para nós que nós somos orgulhosos, egoístas e ansiosos, às vezes. E estamos cheios de emoções sombrias. Quando nós aprendermos que alguém falar comigo, que, Maria, você tem esse e esse defeito, ou Miguel, você tem esse e esse defeito. Uai, eu tenho? Que coisa boa, eu não sabia. Então agora eu vou começar a lidar com isso. Mas não, eu pego as minhas pedradas e vou para cima dele e vou atacar porque eu não quero. Isso é orgulho. Então nós vamos aprender, né? Nem quando Jesus, que era colocado em uma situação que ele era rei, ele recusou o título, a humildade do Cristo o tempo inteiro. Entendeu? É isso aí. Obrigado pela sua colaboração, Maria. Nada, eu que agradeço pela. Eu gosto muito desse tema, né, da mediunidade, né, de saber a importância, né, de nós sermos o servidor, de ser o instrumento para servir, para ajudar esses irmãos tão necessitados. E a nos ajudar também, né? A nos moralizar também. Teresa colocou que o problema é o reconhecimento de nossas imperfeições. Sim, sim. Por isso que o Cristo diz para nós, capítulo 10, sede. Perfeito. Como é que nós vamos trabalhar a nossa perfeição? Nós não vamos trabalhar uma perfeição absoluta. Mas ele nos dá uma dica sensacional. Alguém sabe? Alguém lembra o que ele diz para nós? Tem duas palavrinhas só que ele manda a gente usar para a nossa perfeição. Conhece a ti mesmo. Não, amor e caridade. Amor e caridade, sim. Mas quando eu falo na questão de reconhecer as nossas imperfeições, aí é que está. Para a gente reconhecer isso, nós temos que nos conhecermos. Pois é. E aí, será que a gente se conhece realmente? Não, isso aí é uma jornada de experienciação. Muitas das vezes nós precisamos aprender internamente e externamente. E amar e ser caridoso nos proporciona isso. A caridade, por exemplo, nos dá a condição de fazermos alguém satisfeito e nós também vamos ficar satisfeitos. Quando nós caminhamos para o nosso interior, nós somos abraçados pelo amor. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus e Jesus nos ama incondicionalmente. Ele nos ama. Mas ele nos diz as condições que nós precisamos seguir, senão nós vamos ficar dando cabeçada. Ele nos deu o estatuto, ele nos deu o evangelho, ele nos deu a doutrina. Essa é a regra. Para aperfeiçoarmos, nós precisamos amar, nós precisamos ser caritativos. Então, em cada gesto, em cada movimento do nosso dia a dia, se nós colocarmos Jesus como nosso mentor, o nosso guia, Deus como o nosso Criador maior, nós não vamos exceder, nós vamos ouvir, nós vamos ver como Emmanuel diz, nós não podemos aquilatar, nós não temos condição de aquilatar
o sofrimento daquele irmão que naquele momento te ofendeu. Ele não quis te ofender. Às vezes, aquilo está supitando, passando dos limites dentro dele. E você foi a oportunidade que ele teve. Então, é um aprendizado para nós. A gente, então, precisa, antes de responder, ser perfeito. Eu quero fazer da melhor maneira possível. Porque quem está chegando e me atacando desse jeito, Jesus disse que ele gostaria de ser acolhido através de cada um. Então nós precisamos ter isso em mente. Como eu falo com meu colega, eu grito comigo quando eu estou conversando comigo? Não. Eu me acuso? Não. Eu fico me batendo? Não. Então que voz que eu quero ouvir? Como é que eu quero lidar com esse meu irmão? Porque ele é de jornada comigo. E aí eu vou aprender a me doar e vou começar a receber também. É disso. A perfeição consiste nesse ato que nós temos. Caridade e no amor. Em todos os sentidos. É a condição que ele coloca. Senão nós não melhoramos. Que seria, Miguel, a regrinha de ouro que Jesus deixou, né? Faça aos outros o que gostaria que vos fizesse, Sim. né? Sim. Sim. Isso mesmo. Essa é a regra de ouro, a máxima. Então, Agradecer mais uma vez por estar conosco, esclarecendo, né? De forma tão simples e singela também, né? Que possamos nos reencontrar, né, Alberto, e outros estudos. Vou passar a palavra ao seu Mário para que ele possa concluir o estudo da noite. Seu Mário. Para concluir, eu convidaria a Dona Maria José para que ela proferisse a prece enquanto a gente acompanha os pensamentos. Maria José. Vamos lá. Deus, de amor e bondade, agradecidos estamos mais uma vez, por mais uma noite de estudo, por tudo ter transcorrido na sua santa paz, na paz do nosso Mestre Jesus. Que possamos, no nosso caminhar, introduzir todo esse conhecimento, fazendo a nossa transformação, nosso melhoramento moral e espiritual. Dá-nos sempre força, coragem e ânimo, Senhor, para seguirmos nesse mundo de provas e expiações. E assim sendo em teu nome, em nome de Jesus, agradecendo a assistência dos amigos espirituais que nos acompanharam nesse estudo, e que repassa a palavra ao nosso irmão que iniciou, para dar um beijo por finalizado, desejando a todos muita paz e muita luz. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, e em nome do grupo do Santo Espírito Jesus de Nazaré, agradecemos a todos que participaram e a quem que por motivos outros não puderam estar conosco, os nossos sinceros agradecimentos, muita paz, muita evolução espiritual e muito trabalho, muita luz.